jovens em adoração ao Senhor, dizendo que estão dispostos a louvar, independentemente das circunstâncias, e nós esperamos que isto possa ser uma verdade na vida deles, também nas nossas. Eu imagino que o irmão já teve esta experiência. Não sei se se lembra dela. Eu lembro-me. Perto da casa onde morava, na Vila da Praia da Vitória, nos Açores, eu vi um casulo muito feio, pendurado num galho de uma árvore, junto ao nosso quintal. E, na minha ignorância de criança, eu ia tirá-lo dali, porque ele estava a estragar o ambiente, o cenário. Quando fui chamado a atenção para que não o fizesse, porque estava a acontecer ali algo extraordinário. Eu não tinha ideia de que aquele casulo tinha sido feito por uma lagarta. Lagarta esta que, se eu tivesse conhecido, provavelmente teria esmagado. Porque, convenhamos, não é nada bonita e não alegra o ambiente. É feia, talvez até repelente, possa causar algum nojo, e ela se arrasta, deixando um certa gosma por trás. Não é uma coisa muito agradável. É verdade que ultimamente se fala-se muito nas propriedades da baba do caracol, não é, irmãos? Mas enfim, as lagartas não chamam muita atenção pela sua beleza. E esta lagarta feiosa criou um casulo talvez tanto ou mais feio do que ela. Mas foi-me chamada a atenção que ali dentro estava a acontecer um verdadeiro milagre da natureza. E curioso, eu fiquei a observar. E lembro-me que desanimei muito no primeiro dia, porque ao fim dos 10 minutos a observar e não aconteceu nada e eu já estava pronto a desistir. As crianças não têm muita paciência, não é? E foi-me dito que isto às vezes podia demorar dias. E lembro-me que tive a felicidade de realmente ver o processo no seu fim. Já o casulo quase desmanchado e aquele ser que dali se debatia finalmente conseguir. E para surpresa minha, porque foi uma verdadeira surpresa, porque nunca tinha visto, ninguém tinha-me explicado aquilo que ia acontecer, aquela lagarta tinha-se transformado numa borboleta. E lembro ainda ela abrir pela primeira vez as suas asas com alguma dificuldade, começar a batê-las para poder arejar e simplesmente voar. Coisa extraordinária. Não sei se os irmãos já pararam para ver este processo, mas realmente é fantástico como é que uma lagarta tão feia, tão horrorosa, que pode nos provocar asco, pode se transformar numa borboleta tão linda, com asas tão delicadas, com cores tão ricas, com um desenho tão intricado. E nós ficamos perplexos com essa transformação. Como é que algo tão feio pode dar origem a algo tão belo? É uma boa analogia para aquilo que a Bíblia chama da vida nova em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes de Corinto para esta verdade. Segundo nós encontramos na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6. Temos estado a ler e a meditar nesta carta já há algumas semanas. E semana passada vimos a primeira parte deste capítulo 6 e hoje nós vamos ler a partir do versículo 9. E diz assim, irmãos, 1 aos Coríntios 6, a partir do verso 9. Paulo vinha falando a respeito do erro dos crentes de Corinto de fazerem processos, de levarem outros irmãos da igreja a processos em tribunais públicos. Ele dizia, este assunto tem que ser resolvido dentro da igreja. E a certa altura ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido
lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Até aqui, irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, para o irmão poder conferir aquilo que diz neste texto. Paulo vinha chamando a atenção dos crentes de Corinto para as suas falhas na vida cristã. Era uma igreja orgulhosa, eram crentes vaidosos. Eles batiam no peito porque achavam que a sua igreja era a melhor que das outras. Eles tinham todos os dons espirituais e eles sabiam mais do que toda a gente. No entretanto, Paulo chama a atenção e diz: vocês acham-se tão bons, no entretanto estão à beira da divisão. A igreja está repartida, está quebrada, não tem unidade em Cristo. Vocês têm sinais claros de carnalidade, que não são dignos do Senhor. Há entre vós muita arrogância, muita imaturidade, um espírito divisionista. E depois Paulo continuou e disse: vocês toleram no vosso meio imoralidade sexual do nível mais baixo. E como se não fosse suficiente, vocês pegam os vossos problemas e, em vez de resolvê-los dentro da igreja, em vez de tratarem uns com os outros, em vez de terem a capacidade de se perdoar, vocês pegam um irmão, membro da igreja, e levam-no a tribunal. Um tribunal de fora, um tribunal ímpio, que não conhece os nossos princípios. E depois disto, Paulo diz a estes coríntios que eles tinham carregado os velhos costumes da vida antiga que eles viviam em Corinto para dentro da igreja. E quais eram estes pecados? E Paulo enumera uma lista, faz uma lista, nada bonita. No capítulo 10, eu chamo a atenção dos irmãos, o capítulo 10 é a lagarta. É feia. É feia. É feia. E nós olhamos para a lagarta e nos sentimos mal. E ela provoca algum asco, algum nojo. Mas está aí, irmãos, é o versículo 10, é a lagarta. E ele diz: devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Dentro desta lista tão horrorosa, irmãos, podemos perceber como seria comum estas coisas na vida de Corinto. Paulo menciona alguns aspectos da imoralidade sexual. Isto era comum na cidade de Corinto. Já dissemos aos irmãos que esta cidade era famosa pela sua liberdade sexual, ou diria melhor, libertinagem sexual e abuso nessa área. A promiscuidade era generalizada, a infidelidade conjugal, o adultério e também a devassidão, que era fomentada pelo próprio culto principal que existia na cidade, que era o culto à deusa do amor, e que implicava na existência de centenas de prostitutas sagradas, se é que podem ser chamadas assim, cultuais, porque o culto fazia parte, o estar envolvidos com elas. A homossexualidade, que era uma característica própria, que tinha se infiltrado na cultura grega, certamente estaria muito presente na cidade de Corinto. Esta homossexualidade era algo que tinha vindo desde os escalões mais altos, tinha contaminado a cultura romana. Só dizer aos irmãos que nesta altura, em que Paulo escreve, o imperador romano que governava o grande império chamava-se Nero. E, entre outras coisas, Nero tinha feito o seguinte: ele tomou um jovem de quem ele se afeiçoou, um rapaz, um adolescente, chamado Esporo, mandou castrar este jovem e depois, numa cerimónia com pompa e circunstância, vestiu este jovem de mulher e se casou publicamente, levando-a para o seu palácio e a chamando de sua esposa. No entretanto, ele já era casado extraoficialmente com um outro escravo chamado Pitágoras, a quem Nero chamava o seu marido. Quando o imperador vivia desta maneira, o que é que se podia esperar do resto do império? Idolatria. A vida grega e romana, irmãos, era marcada pela adoração aos deuses. Os dias começavam normalmente com sacrifícios feitos dentro de casa aos deuses chamados familiares. E havia uma miríade de deuses para adorar. O apóstolo Paulo, quando andou em Atenas, ele ficou perplexo. Ele disse: vocês têm deuses para tudo. Eu não consigo me virar. Para nenhum ângulo que eu me vire, eu deixo de ver um templo, um santuário. Vocês têm tantos deuses, tantos altares, que para o caso de terem esquecido de algum, fizeram um altar ao Deus desconhecido.
Isto é que era, irmãos. Isto era a idolatria ao máximo. E esta era a vida que os gregos e romanos viviam. A sua preocupação era essencialmente isto. Seria difícil para alguém que tinha sido criado neste contexto abandonar a idolatria. Descontrole carnal. O apóstolo Paulo refere aqui a bebedeira, mas a palavra que ele usa normalmente vinha incluída com também a gula. Lembramos que esta cultura foi a cultura que desenvolveu como passatempo o comer extravagantemente, o comer a um ponto em que já não se tolerava mais e as pessoas então tinham que forçar o vómito para poder continuar a comer. Era este tipo de descontrole que o apóstolo Paulo cita aqui. Ele fala em ladrões. Sabe, irmãos, o furto tinha se tornado um hábito, numa prática comum das pessoas. Porque é assim, grande parte da vida era feita em público e quase todos os gregos e romanos diariamente tinham que se dirigir aos banhos. E os banhos não eram uma casa de banho no fundo do quintal ou dentro do seu quarto. Não havia suítes. Os banhos eram públicos. Então eles dirigiam-se a um banho público. Ao chegarem ali havia vestiários e ao chegarem ao vestiário tinham que deixar as suas roupas, os seus pertences, para então ali passarem tempo. E normalmente havia banhos quentes, banhos frios, biblioteca, etc. e tal. E era muito comum os furtos nesta circunstância. As pessoas aproveitavam para tirar as coisas uns dos outros, para roubar. Apesar de haver muitas penas pesadas. A pena de morte era aplicada a qualquer furto que fosse acima de 50 dracmas. Assim como alguém apanhado a furtar roupas de outro nos banhos públicos também era condenado à morte. Mas as pessoas não deixavam de se envolver nestas coisas por causa disto. E Paulo fala também no descontrole da língua. Ele cita maldizentes, ou seja, o linguajar tinha-se tornado tão baixo. E o linguajar baixo, o calão, a utilização da palavra, do palavrão, nós podemos chamá-lo assim, era tão natural que ele tinha afetado todas as camadas da população na cultura greco-romana e mesmo mulheres de alto nível o usavam com frequência e com facilidade. E o irmão talvez esteja a lembrar alguém que conhece agora, talvez algum colega de trabalho, algum vizinho, algum parente, que tem dificuldade em fazer uma frase sem dizer 1 ou 2 palavrões. Era disto que Paulo estava a falar. É uma cena desagradável. E note bem, irmão, eu disse aos irmãos que o capítulo 10 é a lagarta. E no começo do versículo 11, versículo 10, no começo do versículo 11 ele diz assim: e é o que alguns têm sido. Ou seja, muitos dos membros de Corinto tinham vivido desta maneira. Tinham sido pessoas desta forma. Eles tinham deliberadamente vivido assim, porque era a vida de Corinto. E Paulo estava a dizer que não era possível que alguém que deliberadamente vivesse desta maneira, mesmo que de alguma forma se dissesse cristão ou fosse membro da igreja, esta pessoa não podia herdar o reino de Deus. Porque na verdade estava a confundir profundamente aquilo que era a verdade do Evangelho. Mas irmãos, eu não quero deter mais nesta parte, eu quero passar à borboleta. Eu quero que a gente olhe para o versículo 11. Irmãos, o versículo 11 é um dos versículos mais extraordinários escritos pelo apóstolo Paulo, e isso é dizer muito. Porque no versículo 11, irmãos, nós temos um compêndio de teologia concentrado num único versículo. Porque ele diz assim: mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja que coisa extraordinária, irmãos, o processo que ele aqui descreve. Ele fala da transformação que aconteceu com aqueles habitantes de Corinto, que se transformaram em cristãos de verdade. Eles que passaram neste processo de lagarta à borboleta. Ele usa 3 palavras que são, no fundo, 3 aspectos profundos da doutrina para nos ensinar isto. Ele diz primeiro, foram lavados. A ideia original, foram purificados. A palavra que é usada no grego diz respeito à lavagem completa. Havia mais do que uma palavra no grego. E havia uma para aquela lavagem que é a lavagem rápida, superficial, não é? Não demora muito tempo. E aquela lavagem mais profunda. As irmãs que usam hoje máquinas de lavar sabem que existem vários programas na máquina de lavar, não é? Há aquele programa simples que dá só um enxágue rápido, enfim, coisa que não está muito suja, mas quando vem aquela roupa mesmo, não é? Aquela mesmo suja, não é? Quando o seu marido resolve jogar a bola no fim de semana
e depois cai na lama e chega todo sujo, enfim, aquela roupa mesmo complicada que você tem que pôr de molho primeiro e depois pôr naquele programa que é mais profundo para lavar. Esta é a ideia, é aquela lavagem completa, aquela lavagem profunda. Paulo está a dizer que eles foram lavados profundamente, toda a sujidade das suas vidas foram tiradas, foram purificados. É claro que a aplicação aqui é moral, é espiritual. Pessoas que viviam, como descrito no versículo 10, precisavam certamente de ter retirada das suas vidas toda a sujidade, toda a imoralidade dos seus pecados. Mas o Senhor os lavara radicalmente, os limpara de tal maneira que eles tinham se tornado limpos e apresentáveis a Ele. Esta limpeza era necessária para se apresentar alguém a Deus. Nós poderíamos dizer que era pegar um mendigo maltrapilho, sujo, cheirando mal, dar-lhe um grande banho, lavá-lo completamente, colocar-lhe uma roupa nova, cortar-lhe o cabelo e apresentá-lo diante do rei. Não poderia entrar na sala de audiências de outra maneira. Mas vós haveis sido lavados. Mas vós haveis sido santificados. A palavra aqui tem a ideia de consagração, ou seja, santificação não necessariamente no sentido só de pureza, mas no sentido de separados para um propósito, para um serviço. Pensemos assim, irmãos. Algo sujo só serve para fazer coisas sujas, certo? Se você tiver, vamos imaginar uma colher de trabalhar no jardim, ela está suja de terra e de outras coisas mais. Você usa adubo e usa aquela colher para mexer em terra. Eu presumo que não vai pegar aquela colher, não é? Para servir bolo à visita que vai à sua casa. Espero eu que não o faça. Ou senão, não me convide para comer bolo na sua casa. Há coisas que são usadas para uma, outras são usadas para outra. Aquela colher provavelmente fica lá, junto do jardim. Ela fica junto à terra, porque ela já está suja, contaminada, conspurcada, ela só serve para aquilo. Mas imagine que por alguma razão você não tem mesmo alternativa nenhuma, não lhe resta outro tipo de material para poder servir o bolo. Então você vai ter que tirá-la, vai ter que levá-la para casa, vai ter que deixá-la de molho, vai ter que lavá-la profundamente, depois vai passá-la no álcool ou em outra coisa qualquer, até ao ponto de ela ficar realmente tão limpa, tão limpa, tão limpa que não sirva mais e que não se veja mais nenhum vestígio do seu uso anterior. E agora você diz, bem, agora eu vou consagrar esta colher para servir bolo cá em casa. Ela não pode andar lá e cá ao mesmo tempo. Eu não posso usá-la na terra e depois servir o bolo, mas eu vou separá-la, vai ficar aqui neste cantinho do armário e só vou tirá-la quando for a hora de servir o bolo. Ela foi santificada, foi consagrada, foi separada para aquela função. Era isto que Paulo estava a dizer àqueles crentes de Corinto. Ele diz, vocês foram lavados. E sendo lavados e limpos diante de Deus, o Senhor separou-vos, colocou-vos de lado, para que vocês possam servi-lo. Vocês foram consagrados para Ele, foram separados para ser usados para Ele e não para mais nada. Mas haveis sido justificados. Isto era um termo jurídico que o apóstolo Paulo vai desenvolver muito na carta aos Romanos, é um termo querido dele, e que tinha a ver com a declaração de justo ou inocente. Se olharmos para o versículo 10, não podemos pegar alguém que cumpre estas características e dizer, é inocente. Não é. Olhando para o versículo 10, nós só ficamos arrepiados e dizemos, claro que não é inocente. É culpado. Tem que ser condenado. Mas o texto diz, vocês eram assim, mas foram justificados. Como é que é possível? Alguém que era condenável daquela maneira, que tinha que ser executado por causa daquela maneira de viver, pode ser declarado inocente ou justo. Mas é o que o texto diz. Vocês foram considerados, os coríntios, apesar de terem vivido daquela maneira, foram considerados justos diante de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 sem mácula, Deus do Universo, declarou que aqueles homens e mulheres eram justos, inocentes dos seus pecados. E a pergunta é, como é que é possível que a lagarta do versículo 10 se transforme nesta coisa maravilhosa do versículo 11? Mas Paulo explica. Ele diz, no nome do Senhor Jesus. A base
para estas 3 ações era Jesus. Como podiam ser lavados? Não era com água, irmãos, era pelo sangue de Jesus que fora derramado. Quando eu era pequenino e aprendi os corinhos que a minha mãe contava sempre às crianças, eu gostava de um em particular, porque os corinhos que a mamãe ensinava normalmente tinham muitos gestos, porque as crianças gostam de aprender coros com gestos e eles são úteis para isso, não é? Então havia um que era o sabão. O sabão lava meu rostinho, lava meus pezinhos, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. E a mamãe sempre explicava isto. Você pega o sabão, lava as mãos, lava o rosto, lava os pés e para lavar o coração. Vamos engolir um bocadinho de sabão para ver se limpamos o coração? Não dá, irmãos, não dá. Sabão não lava os nossos pecados, não tira a nossa maldade. Para poder ser lavados no nosso interior, nós precisávamos que Jesus o fizesse. E Ele o fez ao derramar o seu sangue por nós. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. Esta expressão pode parecer estranha, pode ser difícil nós compreendermos o que significa algo ser purificado ou santificado ou lavado pelo sangue. Mas foi isso que Jesus fez. É isso que a palavra descreve a nosso respeito. Porque o sangue, irmãos, o sangue pode ter este efeito em nós. Não sei se o irmão já experimentou alguma vez, mas posso lhe dar um exemplo. Já dei aqui, mas posso dar outra vez, porque muitos não estavam na altura que eu dei, de como o sangue pode purificar, e deixe usá-lo de forma bem prática. Experimente aí no seu braço, apertar bem aqui a base do antebraço, até ao ponto do sangue não poder passar. Já experimentou fazer isso alguma vez? Um garrote. Já tentou? Se quiser, quando chegar a casa, experimente. Você vai descobrir como é que pode ser, o sangue pode ser purificador. Você chega em casa, pega um pano, aperta aqui, dá um garrote. O que é que vai acontecer? O sangue não pode mais passar. E o que é que vai suceder a seguir? A mão começa a ficar com uma outra cor. Daqui a bocado começa a doer, não é? A mão vai ficando azulada, vai ficando escura. Sabe porquê? Porque o sangue não passando, você não consegue trocar as toxinas que as suas células estão continuamente a produzir. E o que vai acontecer é uma concentração de sujidade. Todas as toxinas e todo o dióxido de carbono que as suas células produzem não conseguem ir embora. E por isso eles vão se acumulando ali, porque o sangue não está a passar. E se você continuar a manter o garrote, e não sei quanto tempo vai conseguir fazê-lo, vai começar a doer muito. Vai começar a estar em sofrimento. Não vai mais conseguir fazer nenhum tipo de força, não vai conseguir nem sequer fechar a mão. E se você tiver coragem de o fazer por um bom tempo, a seguir vai poder experimentar o efeito purificador do sangue. Solte o garrote e veja o que acontece. Você vai sentir um alívio impressionante. E imediatamente você vai perceber o sangue a fluir no seu braço. E ele vai chegar à sua mão. E imediatamente você vai ver que a sensibilidade começa a voltar. E a cor vai mudar novamente. E sabe porquê? Porque o sangue purificou o seu braço. Porque ele, ao chegar ali, ele vai tirar a sujidade e vai substituir o dióxido de carbono por oxigênio. E vai tirar as toxinas e vai substituir por açúcar, por alimentos, para que as suas células consigam sobreviver. É assim que o sangue purifica, do ponto de vista científico. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, irmãos, nos purifica espiritualmente. Nós fomos lavados por aquilo que Jesus fez por nós. Nós fomos consagrados, separados, santificados para Deus, em nome de Jesus. Como é que nós poderíamos nos apresentar ao serviço de Deus, para o seu louvor e sua glória, sem os méritos de Jesus? Como poderíamos, carregados com aquilo que era o mal que havia em nós? Nós só podemos nos apresentar ao serviço de Deus, ser separados para o seu trabalho, em nome de Jesus. Através daquilo que Ele fez por nós, pelos seus méritos, Deus pode me aceitar, assim como fomos justificados pelo pagamento que Deus fez. Como é que Deus pode nos declarar inocentes? Passa a mão na nossa cabeça e diz: não, você realmente é um mentiroso, é um aldrabão, fez muita coisa errada na sua vida, fez isto, fez aquilo outro, mas olha, faz-te conta que não aconteceu nada. Algumas pessoas acham que isso é que significa dizer que Deus é amor. Irmãos, um Deus assim não seria Deus amor. Seria um Deus tolo, provavelmente.
não saberia o que estava a fazer. Seria um Deus que não ligava nenhuma ao pecado. Certamente não será o Deus Santo das Escrituras. O Deus Santo das Escrituras exige que o pecado seja condenado e que ele seja tratado pelo seu mal. E isto foi o que aconteceu na cruz. Quando Jesus morreu, ele estava a levar a nossa condenação. E é porque ele pagou a minha dívida que quando eu aceito o seu sacrifício por mim, Deus me declara inocente. Eu faço uma troca com Jesus. Ele fica com os meus pecados e eu fico com a sua justiça. Ele fica com o meu mal e eu fico com aquilo que ele fez de bem. Nós trocamos. E agora quando Deus olha para mim, Ele não me vê a mim com os meus pecados, Ele não me vê a mim com o meu mal, Ele olha para mim e vê a Jesus. Coisa extraordinária, irmãos. Nós somos justificados em nome de Jesus. E quem fez este trabalho em nossa vida, diz aí o texto, pelo Espírito do nosso Deus. É a ação do Espírito em nós que faz a transformação. Quem aplica a obra de Jesus em nós é o Espírito. É Ele que nos purifica, que nos lava, agindo nas nossas vidas. Quando pela fé reconhecemos os nossos pecados, aceitamos a nossa condenação, pedimos perdão e cremos na obra de Cristo, o Espírito Santo aplica a obra de Jesus em nós, lavando a nossa vida, nos separando e consagrando para o serviço de Deus, nos capacitando com dons, com talentos, para nós podermos servir ao Senhor, nos declarando justos e servindo de selo, de marca que nós temos e carregamos para provar que somos do Senhor. Repito, irmãos, este é um dos versos mais belos das cartas do apóstolo Paulo e isto é algo extraordinário. Esta transformação maravilhosa e misteriosa que ocorre na vida de quem se entrega a Deus. Tão radical é a mudança, que Jesus chamou isto de novo nascimento. Uma vida nova, que tem que ser obrigatoriamente diferente da anterior. Mas isto nos leva a algumas perguntas, irmãos. E antes de terminar, eu tenho que deixar estas perguntas para a sua reflexão. Fomos transformados? Fomos transformados. A salvação implica em mudança. Nem todos os crentes de Corinto se reviam naquela lista do versículo 10. E talvez você diga, mas eu também não me revejo nesta lista. Mas certamente todos somos pecadores. E é a ação do Espírito Santo em nós que nos chama a atenção e nos dá a convicção do mal que existe em nós e do quanto nós precisamos de Deus. Diante de Deus não há uma escala de pecados maiores ou menores que pesam mais ou pesam menos. Todos os pecados nos fazem culpados e nos separam da glória de Deus. Quando fomos salvos, houve realmente mudança? Nós podemos lembrar e dizer, não, realmente, a minha vida era assim e agora é assim. Antes de conhecer o Senhor eu era assim e hoje eu sou assim. Talvez a mudança não seja tão completa, tão radical como a do versículo 10 para o versículo 11, mas certamente tem que haver mudança na sua vida. Se houve salvação, tem que haver novo nascimento. Mas não apenas no passado, não apenas a mudança que aconteceu. A pergunta que este texto nos levanta também é esta, irmãos. Estou a ser transformado? O processo não acaba só no momento em que eu reconheço o meu pecado e aceito Jesus como meu Salvador. Se o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas e conosco, nós temos que crescer, que amadurecer, que ficar mais sensíveis ao pecado e ao mal, discernir melhor aquilo que está acontecendo à nossa volta, compreender qual é a vontade de Deus para nós. Alguém que diz que é de Deus e que não cresce, que não amadurece, que não fica mais perceptivo ao pecado e mais desejoso da presença do Senhor, está a negar aquilo que a palavra diz sobre o novo nascimento. Alguns em Corinto diziam que eram crentes e que pertenciam à igreja, mas o seu comportamento mostrava uma total ausência da transformação que o Espírito Santo produziu e tinha que continuar a produzir. Talvez do ponto de vista racional eles tivessem aceitado algumas coisas e Paulo não quer que eles se enganem. Quer que eles percebam que com o Senhor a nossa vida tem que ser transformada e renovada em Deus. E esta mudança e este atuar do Espírito em nós iria resultar naturalmente em diferença naquelas vidas para dentro e para fora da igreja. Dentro da igreja ia levar a um outro tipo de atitude,
de perdão e de comunhão. Quando nós compreendemos o quanto fomos perdoados pelo Senhor, o quanto o seu perdão é maravilhoso, somos muito mais propensos a perdoar, a entender, a caminhar com os nossos irmãos nas suas dificuldades. Mas também esta modificação certamente serviria para chamar a atenção dos que estavam de fora, mostrando àqueles que conheciam aquelas pessoas, não, alguma coisa está diferente nesta vida, alguma coisa mudou. O que foi que aconteceu? Eu preciso saber. Era assim e agora é assim? O que é que foi que houve? E era natural que aqueles que dessem esse testemunho poderiam ganhar outras pessoas, trazê-las para o brilho do Senhor. Haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, meditemos nisto. E que nesta semana que hoje começa, nós possamos perceber nas nossas vidas esta ação do Senhor em nós. E compreender como Ele está a levar-nos a crescer, a amadurecer, a ser mais sensíveis, tanto ao erro para fugir dele, quanto à sua voz para o obedecer. Este é o caminho no qual nós fomos chamados a caminhar. Esta é a oração que nós queremos fazer ao terminar este culto. Cantando este hino que faz disto uma oração cantada: santifica a tua igreja, santifica nossas vidas, ó Senhor.